começar já? Salve, salve pessoal! Professor Forcato com mais um vídeo para vocês. E hoje vou falar um pouquinho sobre iluminismo. Entendendo as reivindicações da galera, vou fazer uma retomada bem rápida sobre algumas questões importantes então relacionadas a esse movimento que basicamente redefiniu o pensamento no fim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, quando a gente fala iluminismo, a primeira coisa que a gente lembra é em relação às luzes, em relação a iluminar alguma coisa que está meio escurecida. A analogia parece um tanto quanto boba, mas ela é bem importante para a gente entender então que o iluminismo ele foi um movimento que de fato trouxe luzes do conhecimento, essas luzes na verdade eram as luzes do conhecimento, para uma época que, na opinião dos iluministas, basicamente vivia obscurecida. Esses filósofos iluministas, é importante a gente lembrar que o iluminismo foi um movimento filosófico, ele não foi um movimento político, apesar de depois ter implicações políticas importantes, uma influência muito grande na Revolução Francesa, na própria independência dos Estados Unidos, depois nos movimentos de independência aqui na América do Sul, enfim. Mas os filósofos iluministas se caracterizavam principalmente por terem um pensamento contrário ao absolutismo e também a todas as questões econômicas ligadas àquilo que nós chamamos de antigo regime. Então o absolutismo, o poder absoluto dos reis, foi um termo criado pelos próprios filósofos iluministas. Lembre-se que os reis absolutistas não se denominavam absolutos, né? Apesar do Luís XIV lá falar que ele era o próprio Estado, mas eles não se chamavam, oi, boa tarde, nós somos os reis absolutistas. I am the king! E também como eles questionavam muito a questão do mercantilismo, que era uma interferência muito grande que os estados faziam na prática econômica. Então, basicamente, tudo na economia era regulado pelo Estado e os iluministas, além de questionar o poder absoluto do rei e toda a justificativa que existia por trás disso, eles questionavam também o controle na questão comercial. A gente tem diversos pensadores absolutistas importantes. Fazendo um gancho nessa questão da economia, a gente tem principalmente a figura do Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo. A gente tem também daí os fisiocratas na França. A diferença de pensamento entre eles basicamente é que os fisiocratas consideravam como fonte de riqueza a terra. Então a principal atividade que deveria ser desenvolvida era a agricultura. Já o Adam Smith, não. Para o Adam Smith, a principal fonte de riqueza era o próprio trabalho. Lógico que o raciocínio deles era muito mais complexo que isso. Eu não vou ficar aqui me aprofundando nessas questões, é só para a gente retomar então algumas coisas importantes, básicas sobre esse movimento. Aí nós temos outros pensadores importantes como Voltaire, Diderot e D'Alembert, os criadores da enciclopédia. Nós temos o Barão de Montesquieu, nós temos o próprio Rousseau. Esses são os nomes mais conhecidos, os mais clássicos. Então o Voltaire era um crítico muito grande do clericalismo e do poder, na opinião dele, exagerado que a igreja possuía. De fato a igreja tinha muito poder naquele contexto, né, de finzinho do século XVIII, e ele é considerado um dos mais ácidos críticos iluministas. Pikachu? Good job. High five. Okay. Ele tem escritos muito interessantes, talvez o mais interessante seja as cartas inglesas, e ali basicamente você encontra assim, todo o manifesto intelectual do próprio Voltaire. Ele admirava muito a Inglaterra por conta da liberdade que os ingleses tinham em relação ao poder real. Lembre-se, a Inglaterra já era uma monarquia parlamentar há bastante tempo, né, desde a Revolução Gloriosa, e isso era bem contrário do que a gente encontrava na França, né? Na França era um país absolutista mesmo. Depois do Voltaire nós temos o Rousseau, talvez a obra mais clássica dele seja o Contrato Social. Ali ele vai então, né, fazer toda uma consideração muito grande a respeito do papel do ser humano, da natureza do ser humano. Ele é um grande defensor da ideia de democracia, enfim. Ele acreditava que o ser humano era bom por natureza e basicamente a sociedade que o corrompia, que o transformava. Ele vai ter muita disputa, digamos assim, né, muitos atritos com Voltaire, justamente por causa desse tipo de raciocínio. Voltaire não concordava muito com as ideias do Rousseau. Aí depois nós temos o Barão de Montesquieu, é considerado o pai da divisão, né, da tripartição do poder absoluto do rei, através das ideias do Montesquieu que nós temos lá a criação de três poderes. O poder do rei, que era absoluto, passa a ser dividido então em executivo, legislativo e judiciário. Antes o rei basicamente, né, com alguns funcionários, cuidava dessas três esferas, até porque o rei dentro
da lógica absolutista de governo, ele era um espelho de Deus na Terra. Lembrando as teorias aí do Jean Bodin, do Jacques Bosset, enfim. Por fim, é importante destacar também a participação do Diderot e do D'Alembert, que são os criadores da famosa enciclopédia. Hoje em dia, a enciclopédia de vocês, basicamente, ou melhor, de vocês não, né? A nossa enciclopédia é o Google. Então a gente vai lá, entra no Google, consulta tudo bem rapidinho e pronto, né? Já consegue ter acesso ali a tudo quanto é informação no mundo inteiro. Enfim, o Google dá um acesso gigantesco para nós, né? Nós temos quase todas essas informações na palma da nossa mão. Mas há mais de 200 anos atrás a coisa não era assim, evidentemente. A ideia dos enciclopedistas era reunir quase toda a produção de conhecimento científico que existia e também produção filosófica, enfim, conhecimento em diversas áreas do saber, em grandes volumes que as pessoas poderiam ter acesso. Lógico, não era todo mundo que tinha acesso à educação, não era todo mundo que sabia ler e escrever, enfim, mas eles acreditavam que essas ideias, através da enciclopédia, podiam, além de ser compiladas, podiam ser divulgadas de um jeito mais fácil para a população. Inclusive, né, durante o período absoluto de governo, a enciclopédia chegou a ser proibida. Sua leitura era considerada uma leitura, assim, desvirtuava dos princípios considerados adequados para aquela época. Então, basicamente, o que a gente tem dentro do período do Iluminismo é isso. É óbvio que tem muito mais coisa, mas lembre-se que aqui no canal você encontra só o que é básico mesmo para relembrar algumas coisas. Então é isso, grande abraço para vocês e até mais.